Vamos para o Evangelho. Então nós vamos lá. Esse capítulo 5 é um capítulo famoso, né? Onde Jesus vem dar uma série de ensinamentos, né? E o título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Aí a gente começa a refletir como é que um aflito pode ser um bem-aventurado, né? Mas tem uma questão simples. Ou ele está acertando as contas com a providência divina de atos de vidas passadas, então é motivo de ser feliz. Opa, já estou pagando a minha conta, né? Ou ele está passando por uma prova para ver como é que ele reage, se ele realmente evoluiu e não se deixa afetar por determinadas situações da vida. Então, mas aqui hoje nós estamos enfocando causas anteriores das aflições. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Está em Mateus capítulo 5, e tem os outros versículos aqui, né? O 4, que é esse aí, o 6 e 10. Quem são os que choram e serão consolados, né? Os que sofrem com resignação e paciência. É esse que não se deixa abater pelo sofrimento da vida. Aquilo pressiona, dificulta, mas ele faz como aquelas palmeiras lá do Nordeste, ele enverga, mas não quebra. Então, ele passou pela ventania, pela tempestade, acabou a tempestade, ele está de pé de novo, porque já tinha uma base, já tinha uma sustentação. E Jesus vem nos ensinar isso justamente para que a gente possa agir dessa maneira. Não estamos aqui com uma pandemia? Então, quantas pessoas se suicidando, desesperadas, uma série de circunstâncias negativas, né, para todos, esses que perderam o emprego, que perderam a empresa, né? Está cheio de empresa de pequeno e micro, pequeno porte e as microempresas, que tiveram que fechar. Ao fechar, quem foi embora? Aqueles poucos funcionários que eles tinham. Então, olha como isso foi de uma abrangência assim geral, né? Agora, se eu tenho fé em Deus, eu sei que Deus vai me ajudar, vai me inspirar e eu vou vencer esse obstáculo. Aí eu tenho uma firmeza, eu tenho uma força para atravessar o desafio, né? Então, por isso que os que sofrem com resignação e paciência. E muita gente confunde resignação com deixar a coisa rolar, né? E não é isso. Resignado é aquele que está querendo a solução e que ela não apareceu ainda. Uma hora Deus vai me permitir isso. Aquele exemplo que a Maria José dá da mulher hemorroíça, que depois de 12 anos, né, de sofrimento com uma hemorragia interminável, chegou o dia dela, porque já tinha quitado sua conta com a providência divina, com a economia divina, podemos dizer, né? Aqueles que sofrem, mas se revoltam e desesperam, não terão o consolo de que Jesus fala, porque eles não estão amadurecidos para receber. Não é qualquer um que vai receber. Aquele que não pensa em Deus, não faz uma prece, não tem uma religiosidade, passa por uma dificuldade. Deus vai ajudar? Vai. Mas ele não vai ter aquele alívio que ele poderia ter. Um dos problemas é porque ele não pensa em Deus. Então, Deus está querendo, Deus não manda o sol para todos, estava falando aqui outro dia. Então, a bondade de Deus está trazendo uma solução. Ele se fechou em copas e não está querendo receber aquela oportunidade que Deus está dando para ele, né? E Jesus, sendo o espírito mais evoluído que pisou aqui e deixou esses ensinamentos, jamais diria uma coisa em vão, né? As causas anteriores às aflições, por exemplo, morte de entes queridos, né? Aí a pessoa se sente aflita, porque se sentir aflita é uma coisa, e a pessoa até ficar chorosa, coisa assim de saudades, é outra. Esse choro da saudade, né, do distanciamento, é um choro que a pessoa é suave, é uma coisa suave, nem atinge o espírito que está lá no plano espiritual.
Agora, o desespero, esses sim, são vibrações de desespero, que mesmo entre nós encarnados, chega alguém na nossa frente desesperado, transmite para nós aquela vibração toda. É ou não é? E depois outra, morte de entes queridos. Já se fala, todo mundo sabe que um dia acaba a existência. Então isso não é segredo para ninguém, não precisa nem ter religião para saber disso. Agora, poucos procuram pesquisar por quê, né? Poucos fazem isso. Causas anteriores, flagelos naturais. Então, quem será? Vamos supor, aproveitar a imagem aqui, esse casal que está de frente de uma casa que se destruiu com flagelo natural, um terremoto, um tremor, sei lá, caiu a casa do sujeito. Essa casa estava numa localidade onde iria acontecer isso. Quem foi morar na casa? Esses dois aí. Por que não foi outro? Porque não era do outro esse problema aqui. Quem sabe ele não destruiu a vida de outras pessoas no passado, a família, destruiu um lar, e hoje ele está materialmente, destruiu financeiramente alguém, hoje ele está diante de um desastre. Como Deus é justo, não ia mandar isso para um, não mandar para o outro, então ele está respondendo por uma consequência das suas próprias ações. Causas anteriores aqui, doenças de nascença. Nós já sabemos que tudo que nós fazemos fica marcado no perispírito e quando reencarnamos, esse corpo de carne ele é colocado como uma luva sobre o perispírito. Então, ele vai, é através desse corpo de carne que essa criatura vai expurgar os erros cometidos no seu passado. E Deus deixou essa possibilidade para ele, que é para que ele possa se redimir e que fique, para o bem dele, preso num lugar assim, do que solto e continuar seus delitos, seus deslizes, né? Então está aí. E nós temos um exemplo, esse está dizendo aqui doenças de nascença, né? E temos aquele caso do Stephen Hawking, né? É um físico que depois de uma certa idade, ele começou a ter um atrofiamento no seu corpo e acabou os seus dias numa cadeira de rodas. Porque ele podia usar toda aquela inteligência para o mal. Então ele foi ali contido, é uma bênção de Deus ter contido aquele ser lá. Porque Deus é justo, gente, a gente não pode imaginar que foi um acaso que trouxe um corpo deformado ou um corpo constrangido ali a ficar numa cadeira, né? Então, veja só, causas anteriores das aflições. O homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Exatamente. Eu vou receber na mesma intensidade que eu provoquei no sentimento e no cérebro do outro, aquilo que eu tenho que receber, ou seja, na mesma proporção. E invertendo essa questão, nós somos felizes na proporção da felicidade que eu também proporcionar ao outro. Então, olha como Deus nos deixa livre, temos o livre-arbítrio. Então, nós podemos fazer isso. Nós podemos sofrer o que impingimos ao outro ou podemos ser felizes de acordo com a felicidade que eu proporcionei para um outro. Não é? Então é simples essa dinâmica divina aí. Foi orgulhoso, pode nascer em condição humilhante. Aquele orgulhoso, prepotente, superior, manda-chuva, que a gente fala. O sujeito vai nascer numa condição difícil, onde ele vai ter que aprender a humildade. Então, Deus vai proporcionar para o bem dele, não para o castigo, que ele renasça num ambiente difícil, onde a luta é difícil, onde tudo é difícil e onde todos os moradores daquela tal comunidade têm que se ajudar. Então, ele vai aprender a solidariedade, a humildade, a força.
né? Se não é pelo amor, é pela dor, não é o que a Maria José nos coloca sempre? Então é isso. Quem foi avarento, egoísta ou empregou mal a fortuna pode ser privado do necessário. Teve todas as facilidades, todas as possibilidades. O que ele fez? Tudo para mim, só para mim. Ah, vou para a Europa, vou em altos restaurantes, vou viajar pelo mundo, vou conhecer as coisas, vou gastar à vontade, né? Aí o que acontece? E tudo eu, né? A mão não abre para ninguém. O que vai acontecer numa outra encarnação? Ele vai ser privado até do necessário, para ele valorizar o valor mesmo de você conquistar uma coisa que você precisa, onde você vai estar naquela posição que diria para um rico: puxa, aquele sujeito com tanto dinheiro e eu aqui, ele nem imagina que ele poderia dar alguma, não dar dinheiro, mas o rico pode dar emprego, pode criar uma série de situações de benefício. Não é dinheiro propriamente dito, como a nossa materialidade diz, né? Mas ele pode trazer facilidades. Ele monta uma empresa, ele monta uma escola, ele monta um centro de estudo, um centro de desenvolvimento. Por exemplo, ensinar uma profissão para a pessoa. Então, vai ensinar uma marcenaria. Abre um local gratuitamente, onde cada um tenha acesso e possa aprender um recurso qualquer de profissional para poder trabalhar e ganhar seu pão. Profissionalizante, né? Profissionalizante. Então, cursos profissionalizantes, uma série de coisas, deixar disponível para o necessitado, né? Que é o que deveria fazer, é um dever, né? Natural esse. Ó, avarento, egoísta ou empregou mal a fortuna. Veja só. Foi mau filho. Ixi, temos 2 aqui, filhos aqui presentes. E mais você aí, né, Gilberto? Eu também sou filho. Poderá sofrer com seus filhos. Não, a Maria José está dizendo, eu também, mas é que ela não tem esse problema, entendeu? Mas nós sim. Então, poderá sofrer com seus filhos. Tá bom. É aquele sujeito que foi um mau filho, não ligou para os seus pais, na velhice não ajudou em nada, então ele foi um egoísta, né? Em primeiro lugar. E foi um mau filho, que perante Deus é um dos maiores crimes que a gente comete aqui. Então, o que acontece? Vai reencarnar, vai receber espíritos rebeldes, transviados, difíceis, como filhos, para que ele possa se ajustar perante a lei divina, né? Significado das aflições atuais ou anteriores. É um meio de progresso. Se eu estou aflito e eu utilizo as minhas possibilidades com vontade, uso aquilo, a dificuldade como uma alavanca para eu crescer, eu vou progredir. Eu vou procurar fazer alguma coisa e vou progredir, e vou conseguir se eu tiver vontade, né? Se eu tiver, tudo depende da nossa vontade. Agora vamos ver aqui. Advertência de que procedeu mal, ou atuais ou anteriores. Então, como diz o Kardec, que o Espiritismo é uma doutrina de consequências, porque mostra as consequências das coisas boas que fazemos, do bem que fazemos e do mal que fazemos. Então, se eu estiver enquadrado no bem, eu vou receber o bem. Se eu estiver enquadrado no mal, eu vou receber o mal. Não tem, é lei de Deus. Para ser justo com todo mundo, cada um, já disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Muito clara essa frase dele, para que a gente possa adaptá-la ao nosso dia a dia, às nossas coisas do dia. Traz experiência. Se eu viver dentro das aflições, eu vou aprender o que é difícil uma aflição.
e numa outra oportunidade, ou nesta mesma existência, que eu consigo sair da aflição, e sei que existem pessoas na aflição, o que eu vou fazer se eu já tenho um mínimo de evolução? Vou utilizar os recursos atuais para minimizar um pouco a aflição do outro. E minimizar a aflição não é só com recurso financeiro, com coisas materiais. Eu posso enxugar uma lágrima, eu posso levar a esperança para alguém que não tem esperança, porque está aflito, está difícil a luta dele, mas como eu já vivi aquilo, por isso que Deus deixa a gente passar por várias situações. Tudo são aprendizados para que a gente possa olhar para o próximo e realizar o melhor de nós para ele. Faz sentir a diferença entre o bem e o mal, exatamente. Então, nessa vida, a visão do aflito é das dificuldades que ele tem e o que ele gostaria de ter para se livrar daquilo. Então, quem já viveu e utilizou bem os recursos que Deus manda, né? Vou distinguir o bem do mal e vou para o bem. E vou procurar sair da aflição pelo bem. E olha que é só fazer o esforço e sai. Não adianta eu tentar uma semana, que não é em uma semana que a gente conserta questões que trazemos a várias encarnações, né? Que isso vai ser custoso para nós próprios. Faz ver a necessidade de se melhorar, porque, puxa, pior que isso, eu tenho que fazer alguma coisa para me melhorar. E, de repente, tem uns que se entregam a desatinos, né? Então, vou roubar, vou dar golpes aí, porque eu estou aqui numa situação periclitante. Isso da parte material. Agora, tem um aflito moral, né? Onde ele está recebendo a pressão e o retorno daquilo que ele fez a alguém, que é justamente aquela primeira parte, a intensidade do mal que eu fiz para alguém, que eu fiz o outro sentir, eu vou sentir a mesma coisa para ficar quite com a lei de Deus. São bênçãos de Deus, tanto faz ser atual ou anterior. Todo sofrimento decorre de uma falta cometida? Está perguntando a menina aí. Não, pode ser uma prova buscada pelo Espírito. Foi aquilo que eu falei. Eu posso estar sendo provado para ver se eu estou reagindo positivamente, ou seja, sem perder a fé em Deus, sem me desmontar e achar que eu sou a pior pessoa do mundo, que minha condição é a pior do mundo. Em vez de eu falar, como é que eu vou sair dessa? Né? E a luta, porque aí eu estou com o pensamento positivo e os meus protetores irão me auxiliar nessa caminhada. Então, olha o benefício que a gente tem. Pode ser uma missão de renúncia e de amor, né? Eu posso viver numa aflição tendo que renunciar a coisas que eu gostaria de fazer e de viver, porque eu estou me dedicando a alguém que necessita de um cuidado e que ninguém dá. Pode ser um doente, pode ser uma pessoa com dificuldade na sua encarnação. Um espírito, por exemplo, que fez coisas que ele desintegrou, digamos assim, as suas condições de fala, de visão, mesmo de raciocínio. A gente sabe que isso tudo está aqui no cérebro, o espírito mesmo não tem nada, mas ele sente, né? Então, e ele precisa de um cuidado, precisa de uma ajuda, precisa de uma companhia. Normalmente isso ocorre dentro da própria família, mas normalmente depende da família. Quanto mais endinheirada, ela pega a pessoa interna num lugar e pronto. E se livrou, pensa que se livrou do problema. Pode ser ela a próxima a reencarnar com o mesmo problema. Então, pode ser uma missão de renúncia e de amor, porque eu estou dedicando aquilo que eu peço para os espíritos superiores, que eu peço para Deus, né? Que olhe por mim, que me ajude, que me proteja. O outro que está abaixo de nós também olha para nós achando que nós seremos esse Deus dele, de ajudá-lo em alguma coisa.
arrependimento. Esse é o ponto, é o divisor de águas. Eu estou numa caminhada negativa na minha vida. Quando eu desperto para aquilo que eu estou fazendo e vejo que é errado, aí então eu me arrepuxo a vida, olha quanta coisa que eu fiz, me arrependi. Esse é o ponto de começar a caminhada para o bem. Aí Deus vai perdoar naturalmente e vai não só perdoar, dar oportunidade que ele repare as faltas que ele cometeu, porque a justiça é isso, né? Não vamos nos enganar. O arrependido quer reparar o mal, aceita e pode escolher as provas. Olha que vantagem. Quando aquela prova compulsória vai numa reencarnação assim, assado, com dificuldade disso, daquilo, é porque eu não tenho nem chance, eu não me arrependi, eu tenho que ser mais um pouco pressionado, né? Para poder mudar a minha direção. Seus sofrimentos são expiações do passado e provas para o futuro. Então, duas coisas simultâneas estão acontecendo. Resultado, as expiações apagam as faltas e as provas o fazem progredir. Então, eu fiz o mal, agora quero fazer o bem, eu me arrependi, quero fazer o bem, quero cobrir esse mal que eu fiz, como disse o João, né? O amor cobre a multidão de pecados, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o bem. Eu vou dedicar o meu tempo, não para ir me divertir, para ir curtir a vida. Os períodos que eu tenho, as horas que eu tenho mais disponíveis, eu vou me dedicar a alguém, né? Aí eu estou apagando as manchas que eu trago em mim, das minhas faltas, né? E estou progredindo. Revolta. O revoltado não aceita as provas e as tribulações que lhe são impostas. Ele se revolta, inclusive, contra Deus. Imagine só, como a gente estaria fora do ponto de equilíbrio para chegar nesse ponto aí, né? Seus sofrimentos são expiações do passado que resultam em revolta contra Deus. Então, a pessoa começa a se... Não, Deus não está me vendo, ele não existe, vai ver. Ou se existe, é um carrasco, é isso, é aquilo. Quantas vezes já não ouvimos isso, né, das pessoas? Mas ele não quer olhar, será que eu tenho algo para ajustar com a providência divina? Não pensa nisso. Resultado, tem que recomeçar as provas. Então, é uma encarnação que não tem nem benefício, porque ele vai ter que vir para a próxima, vai acabar essa existência e vai voltar na próxima com o mesmo problema que ele não resolveu. Então, não adianta nada. Diante do sofrimento, aquele que muito sofre deve reconhecer que muito tem a expiar e aprender, e que dele depende pela resignação tornar proveitoso o seu sofrimento. É difícil? É. Mas é impossível? Não, porque Deus não dá o peso maior do que as nossas forças. Então é tudo justo. A justiça de Deus envolve tudo que existe. Então nós vamos ficar com essa imagem aqui e vamos terminando por aqui. Para a gente concluir, que nós estamos agora em cima do horário do trabalho mediúnico, nós vamos elevar o pensamento a Deus e a Jesus, agradecer por esses momentos onde pudemos refletir sobre a nossa própria vida, sobre as nossas próprias necessidades e sobre a existência de Deus, que seja qual for a aflição, não é um peso acima das nossas forças. Se eu quiser me desesperar, é por minha conta, mas se eu quiser orar e pedir a Deus que me dê forças, eu inverti a situação. Então, Senhor, que a vossa paz, harmonia, possa ser derramada sobre todos os nossos lares, envolvendo todas as dependências e todos aqueles que convivem conosco nesses lares. Vamos pedir também por todos os nossos irmãos envolvidos na Covid-19, os que permanecem encarnados e que nem vão desencarnar, os desencarnados, e as famílias de um ou de outro que se desesperam,
que eles possam, em vez de se desesperar, abrir o seu coração, fazer uma prece, que receba essa inspiração dos bons espíritos, para que eles próprios possam resolver a sua questão íntima e serem úteis àqueles que estão sofrendo, que nem vão desencarnar, como ajudando a trazer o equilíbrio para o resto da família. E pedimos a todos que estão envolvidos, que a tua luz envolva os governadores, prefeitos, deputados, vereadores, senadores, ministros, desembargadores, que hoje todos estão se envolvendo com essa questão. Que a tua luz possa mostrar a eles o caminho que eles podem fazer de bom, principalmente para os que mais sofrem. Graças a Deus.